Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para todo sempre. Vamos recapitular toda a explicação do programa anterior sobre o sábado, porque tudo está dentro deste capítulo 13, versículos 1 a 17. É o sinal da besta. Conforme ficou bem claro, Deus incluiu o sábado com o dia do repouso no quarto mandamento do Decálogo. É o que está na Bíblia. Moisés recebeu as tábuas da lei. E exatamente o quarto mandamento manda guardar o sábado, não o sábado dos homens, mas o sábado de Deus. Este assunto, como já dissemos aqui, é objeto de uma obra interessante, A Mudança do Sábado, no qual se encontram testemunhos interessantíssimos. A verdade é que a maioria pensou que Jesus tivesse revogado o decálogo nessa parte, quando o próprio Jesus declarou: não vim revogar a lei e os profetas. A maioria pensa que isto foi feito por Jesus, mas absolutamente não foi. Se Jesus tivesse feito esta mudança, então teria desempenhado o papel do poder blasfemo de que falou o profeta Daniel no Velho Testamento, ou São Paulo no Novo Testamento. Para que tentar provar que o Cristo mudou o sábado? Quem o fizer realiza uma tarefa que ninguém lhe há de agradecer. O Papa não lhe há de agradecer, porque aí se prova que o Cristo fez esta mudança. Então o Papa é despojado da sua insígnia de autoridade e poder. Nenhum protestante esclarecido também lhe agradecerá, porque se tiver êxito, apenas demonstra que o papado não fez a obra que estava predito que ele faria. E assim, estaria provado que a profecia falhou, que as Escrituras não são dignas de confiança. E, entretanto, Jesus declarou: a Escritura não pode falhar.
Quando uma pessoa está encarregada de alguma obra e essa pessoa se apresenta e confessa que fez a referida obra, isto é geralmente considerado como bastante para estabelecer um fato. Assim, quando a profecia afirma que certo poder há de mudar a lei de Deus, e no devido tempo esse mesmo poder se levanta, faz a obra predita e abertamente pretende tê-la feito, que necessidade temos nós de maior evidência? O mundo não devia esquecer que teve lugar a grande apostasia predita pelo apóstolo dos gentios, que o homem do pecado durante longos séculos teve quase o monopólio do ensino cristão no mundo. O papado dominou séculos, sozinho, sem concorrência. O mistério da iniquidade lançou as trevas e os erros das suas doutrinas sobre toda a cristandade. E que desta era de erros, trevas e corrupção é que saiu a teologia dos nossos dias, ninguém contesta. Seria, pois, de estranhar que houvesse ainda algumas relíquias do papado a serem postas de lado antes de se completar a reforma? Campbell, no seu livro Batismo, página 15, falando das diversas seitas protestantes, escreve: todas elas retêm no seu seio, nas suas organizações eclesiásticas, doutrina, culto e observâncias, várias relíquias do papado. São, quando muito, uma reforma parcial. As doutrinas e tradições dos homens ainda prejudicam o poder, o progresso do Evangelho em suas mãos. A natureza da mudança que a ponta pequena tentou efetuar na lei de Deus é digna de nota. Fiel ao seu propósito de se exaltar acima do próprio Deus, empreende mudar o quarto mandamento, que dentre todos os outros é o mandamento fundamental da lei. Por quê? Porque é o único que torna conhecido quem é o legislador e contém a sua assinatura de realeza. Prestem atenção. O quarto mandamento do decálogo dado a Moisés por Jesus, o quarto mandamento e nenhum dos demais está nestas condições. Outros 4, é verdade, contém a palavra Deus, e 3 deles também a palavra Senhor. Mas quem é este Senhor Deus de quem eles falam? Sem o quarto mandamento é impossível dizer. Façam a experiência. Porque os idólatras de todos os graus aplicam esses termos aos números que são os objetos da sua adoração pessoal. Mas no decálogo, o mandamento 4 é exatamente esse que foi trocado. Por ser muito importante este assunto, e em nome do Moisés irritadíssimo, é que estamos aqui martelando e até marcando o passo para explicar fartamente a questão. Exatamente debaixo do protesto de Moisés, que recebeu os mandamentos das mãos do Cristo de Deus. Ora, com o quarto mandamento indicando o autor do decálogo, as pretensões de todos os falsos deuses são anuladas de um golpe só. Porque o Deus que aqui ordena a nossa adoração não é qualquer ser criado, mas o ser que criou todos os seres, o autor da terra e do mar, do sol e da lua, e de todo o exército estrelado, o mantenedor, o governador do universo. Este sim é o ser que pretende, e pela sua posição tem o direito de pretender,
nossa suprema atenção, de preferência a qualquer outro objeto. O mandamento que torna conhecidos estes fatos é, portanto, aquele mesmo que podemos supor que o poder designado, como se exaltando acima de Deus, tentaria mudar. É a besta do Apocalipse. Deus nos deu o sábado como um memorial de si mesmo, para lembrar semanalmente aos filhos dos homens a sua obra na criação da terra e do céu, uma grande barreira contra o ateísmo e a idolatria. É a assinatura, é o selo da lei, este quarto mandamento. O papado tirou-o do seu lugar e o substituiu por sua própria autoridade por outra instituição para servir a outro propósito. Esta mudança do quarto mandamento é a mudança a que se refere o Apocalipse. Exatamente, o domingo é o sinal da besta. Alguns que há muito têm sido ensinados a considerar esta instituição com reverência, recuarão talvez com pouco menos do que sentimento de horror perante esta conclusão. Claro que não temos tempo para tratar só da questão do sábado e da exposição da origem e natureza da observância do primeiro dia da semana. Mas sustentamos esta única proposição. Se o sétimo dia é ainda o sábado ordenado no quarto mandamento, se a observância do primeiro dia da semana não tem qualquer fundamento nas escrituras sagradas, se esta observância foi introduzida como instituição cristã, designadamente posta em lugar do sábado do decálogo, por poder que é simbolizado pela besta, colocado ali como insígnia e sinal do seu poder de legislar para a cristandade, não será inevitavelmente este o sinal da besta? A resposta é afirmativa. Pois bem, todas estas hipóteses são todas certezas. Alguém dirá, então todos os observadores do domingo têm o sinal da besta. Então todos os justos do passado que guardaram este dia têm o sinal da besta. Até Martinho Lutero, Whitefield, os Wesleys, todos os que fizeram uma boa obra de reforma religiosa, todos tinham o sinal da besta. Então todas as bênçãos que foram derramadas sobre as igrejas reformistas foram derramadas sobre pessoas que tinham o sinal da besta. E todos os cristãos que hoje guardam o domingo como sendo o sábado não terão o sinal da besta? Resposta: não. E lamentamos dizer que alguns pretensos ensinadores religiosos, posto que muitas vezes corrigidos, persistem neste ponto. Nunca defendemos semelhante coisa, nem nunca o ensinamos. Nossas premissas não levam a tais conclusões. Deus julga pela intenção real, dentro do espírito de cada um. O sinal e a adoração da besta são impostos pela besta de duas pontas. A recepção do sinal da besta é um ato específico que a besta de duas pontas, ou dois chifres, há de levar a fazer. A terceira mensagem do Apocalipse, capítulo 14, é uma advertência misericordiosamente enviada com antecedência para preparar o povo para o perigo que vem. Não pode, portanto, haver adoração da besta, nem recepção do seu sinal, tal como é indicado na profecia apocalíptica, até que seja imposta pela
besta de duas pontas, imposta. Vimos que a intenção era essencial na mudança que o papado fez na lei divina para constituí-la o sinal desse poder. Portanto, a intenção é necessária na adoção daquela mudança para constituí-la da parte de cada indivíduo a recepção daquele sinal. Noutras palavras, uma pessoa tem de adotar a mudança sabendo que ela é uma obra da besta e recebê-la sob a autoridade daquele poder em oposição à ordem de Deus. Mas acontece com os mencionados que guardaram o domingo no passado e a maioria dos que estão hoje guardando serem castigados? Evidentemente não. Decidiram eles entre este e o sábado do Senhor, conhecendo as exigências de cada um? Não. Então, por que motivo guardaram ou guardam ainda? Eles pensam que estão guardando um mandamento de Deus corrigido pelo próprio Jesus. Esses têm o sinal da besta de maneira nenhuma. Seu procedimento é admirável, porque depois que sabem, procuram mudar e corrigir sua própria ação espiritual. Como há de ser no futuro? A igreja que deve preparar-se para a volta do Cristo há de estar inteiramente libertada desses erros e das corrupções também. Uma reforma há de por isso fazer-se na questão do sábado, porque o legítimo é o que está no quarto mandamento dado a Moisés no Sinai. O verdadeiro decálogo é o que está na Bíblia, não há outro verdadeiro, o verdadeiro é esse. O terceiro anjo proclama os mandamentos de Deus, levando os homens a guardar os verdadeiros em vez dos falsificados. Então o dragão está com raiva, por isso manobra os governos ímpios do mundo, para que toda a autoridade do poder humano seja exercida em impor as pretensões do homem do pecado. Então os homens têm que decidir. Por um lado, são obrigados a guardar o verdadeiro. Por outro, a guardar um sábado falso. Aos que recusam guardar o verdadeiro, a mensagem ameaça com a ira de Deus não misturada. Aos que recusam o falso, os governos da terra ameaçam com perseguição, excomunhão e morte. Diante deste dilema, que faz aquele que se sujeita à exigência humana? Diz virtualmente a Deus: conheço as tuas ordens, mas não lhes darei atenção. Eu sei que o poder que me mandou adotar é anticristão, mas eu me sujeito a ele para poupar a minha vida aqui na terra. Renuncio à tua obediência e me curvo, Senhor Deus, ao usurpador, para salvar a minha pele. Doravante, a besta é o objeto da minha adoração. Sob o seu estandarte, em oposição à tua autoridade, eu me alisto doravante. E a ela, em desafio às tuas pretensões, rendo daqui por diante obediência do meu coração e da minha vida. Eis aí, meus amigos, meus irmãos, tal é o espírito que atuará nos corações dos adoradores da besta. Um espírito que insulta ao próprio Deus do universo em sua face, e só por falta de poder é que deixa de abater o seu governo e aniquilar o seu trono. Será para admirar que Deus aplique a tão temerário procedimento contra o céu a mais terrível ameaça que a sua palavra contém no Apocalipse?
Evidentemente não. Vimos já o que constituiria uma imagem à besta, tal como a besta de duas pontas, os Estados Unidos da América do Norte, a dirigir, e também a probabilidade de que tal imagem em breve se efetue na América do Norte. Também sabemos o que constitui o sinal da besta, que há de ser imposto sobre todo o povo. Uma organização eclesiástica, composta de maior ou menor número das diferentes seitas desse país, com algum grau de fusão também entre esses corpos e o catolicismo romano, juntamente com a promulgação e a imposição de uma lei geral de um sábado-domingo. É um sábado misturado. Quanto à aplicação do Apocalipse 13, versículos 11 a 17 aos Estados Unidos, foi feita pela primeira vez no ano de 1850. Vamos então reler esses versículos, porque hoje não temos mais tempo para entrar nesta questão, o que faremos amanhã. Diz o Apocalipse de Jesus, segundo São João, capítulo 13, versículos 11 a 17. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de modo que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Foi o que fez mesmo em Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas. E engana os que habitam a terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebeu a ferida da espada e, entretanto, reviveu. Foi quando Napoleão Bonaparte liquidou o papado, mas depois veio um outro papa. E lhe foi concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua besta, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Também esta é uma questão importantíssima. Nós ainda não chegamos lá. Estamos ainda no versículo 17. Mas no versículo 18, fechando o capítulo 13, nós vamos ver que o número da besta, o número do seu nome é 666. Tudo isto é da mais alta importância. Isto merece uma longa meditação. Vocês viram que, de fato, o Apocalipse é um livro nebuloso. Muita gente desiste, não vai nem ao segundo capítulo, para no primeiro. Cheio de símbolos, visões extraordinárias, mas quase intransponíveis. É um livro quase inexpugnável. Mas você também não tem sonhos assim? E, entretanto, todos os sonhos têm lá a sua significação. Vimos, portanto, que esse mistério está cada vez menos denso. Vocês hão de concordar que esta primeira explicação, ainda assim um pouco por alto, já tirou muita teia de aranha. Já
muito biombo, já aclarou muitas passagens. Agora imaginem quando eu der a definitiva. Essa ninguém pode dar na face da terra, só eu mesmo. Eu vim para isso. É muito sério. Posso dizer tranquilamente, quem não sabe Apocalipse já não pode dizer que sabe Evangelho. Este sim está superado. Vejam bem que o Apocalipse é do próprio Jesus, o Evangelho também é dele. Ora, aqui está o complemento natural do Evangelho. Ou seja, do Evangelho unificado, reunindo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Mas é preciso meditar, pegar o livro das profecias finais, fechar os olhos e pedir a Deus que lhe dê intuição, argúcia, perspicácia, aquelas condições psicológicas imprescindíveis para o decifrar desta profecia. Eu vou lhe dizer uma coisa: vai dominar o mundo quem souber o Apocalipse, tal como aconteceu lá com José no Egito. O faraó teve aquele sonho, uma espiga, 7 espigas magras comendo 7 espigas gordas e continuando magras. 7 vacas magras comendo 7 vacas bem gordas e continuando magras. Foi quando José decifrou, dizendo ao faraó que depois de 7 anos de fartura, viriam 7 anos de fome sobre toda a terra. Que ele tratasse de juntar todos aqueles bens, que superlotasse os celeiros do Egito, porque todas as nações da terra viriam bater as portas do Egito para comprar alimento. Então o faraó lhe perguntou: muito bem, José, mas o que eu tenho que fazer agora? Nomear um governador que tenha visão ampla para pôr tudo isto em prática. Então o faraó declarou: bom, se eu tenho que nomear alguém que ainda vai aprender tudo isto, se eu tenho que nomear um aprendiz de feiticeiro, então nomeio logo o feiticeiro. E nomeou José, que depois do faraó passou a ser a maior figura do Egito. Isso vai acontecer porque a história se repete. Quem souber Apocalipse, mas souber mesmo, sem charlatanice, sem demagogia, vai dominar o mundo. A nação que souber o Apocalipse dominará as demais. Todas virão bater a sua porta, como bateram a porta do Egito no tempo de José. Chegamos, portanto, a esta evidência. Isso mostra a importância extraordinária do Apocalipse de Jesus segundo São João. Vamos estudar o Apocalipse, porque Jesus está voltando e já vem tarde. E o mundo como está não há mais quem o aguente. É a fome, é o medo do amanhã, é a doença, é o desespero, é a desigualdade, é a injustiça, é a canalice, é a traição, é a hipocrisia, tudo misturado. Já é hora de acabar com tudo isso. Quem vai acabar com tudo isso? Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus, já está voltando para a nossa libertação. Que a paz de Deus esteja com todos agora e sempre, e viva Jesus!